O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software. Nós fazemos o que gostamos: desenvolver software. Olá, estamos de volta. Essa é a RM Vale TI 2021. Eu sou Vanessa Vantini, continuo conectada aqui com você. Para quem está chegando nesse nosso espaço agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A ideia aqui é exatamente nós trocarmos informações nesse ambiente de inovação, tecnologia de negócios. Estamos agora caminhando para o nosso terceiro painel. Esse evento que está sendo realizado totalmente online. Eu falo ao vivo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, mas quem nos acompanha está aí virtualmente conectados com a gente nesse espaço. Agora a gente vai partir para um tema que é super atual. Vamos falar um pouquinho de cuidados com segurança cibernética, como planejar, adquirir e implantar dispositivos na internet. Eu vou apresentar aqui os nossos participantes, teremos 4 participantes. Quem vai mediar esse nosso próximo encontro é a Irati Aparecida Santos. Ela é a nossa mediadora, advogada, encarregada de proteção de dados na empresa NAT Brasil, Grupo Energy Telecom. Bom dia a todos vocês. Um ótimo bate-papo, eu estou por aqui conectada com vocês. Chegando a alguma pergunta, você pode participar, viu? Quem está aí conectado com a gente, mande a sua pergunta que eu vou repassar aqui para os nossos convidados. É com você, Irati, um bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Eu estou aqui para compartilhar neste painel com vocês os nossos estudos sobre a segurança cibernética para IoT. Com o aumento de sistemas de IoT, também cresceu o número de ataques cibernéticos em redes governamentais, empresariais e de infraestrutura. Os cuidados com segurança cibernética são extremamente importantes e devem ser considerados ao planejar, adquirir, implementar e manter dispositivos na internet. Os nossos painelistas temos Carlos Campos, especialista de negócios
da empresa Siemens, executivo com mais de 25 anos de automação industrial, ocupando desde 2011 cargos de gerente de produto, gerente de desenvolvimento de negócios e negócios digitais. Temos também a ilustre presença de Maria Vitória Treco, supervisora de engenharia de segurança da informação na Sky Brasil, voluntária da ONCE Latam Human in Cybersecurity, especialista em cibersegurança e segurança em cloud. Atualmente atua como supervisora de engenharia de segurança da Sky Brasil e voluntária da ONCE Latam Human Cybersecurity. Temos o Alexandre Pinheiro, diretor de Cybersecurity e Inovação do Grupo Energy Telecom, do Instituto CETEM+, DPO técnico do Grupo Energy Telecom, especialista em computação forense e perícia digital, MBA em segurança cibernética, contabilista e bacharel em sistemas de informação. Atualmente é diretor de Cybersecurity, Inovação e Educação do Grupo Energy Telecom, onde também atua junto comigo, né, no campo de encarregado de proteção de dados, DPO, né, pelo regulamento da União Europeia. E então agora vamos dar a palavra para Carlos Campos. Ok, bom dia de minha parte, pessoal. Obrigado pela introdução, Irati. O tema que eu vou abordar com vocês hoje, ele vai ser mais focado em segurança cibernética para o ambiente de OT. A sigla que nós usamos hoje em dia, OT, refere-se a Operation Technology, e no passado a gente costumava usar a sigla de TA também, Tecnologia da Automação. Começando por aqui, esse slide eu acho feliz porque ele mostra um pouquinho para a gente, né, como é que o panorama das ameaças de cibersegurança ao longo dos anos não só crescido, mas mudado também as formas de ataques, a abrangência dos ataques. E o que eu queria que vocês destacassem nesse momento, nem é todo o conteúdo do slide, mas é a parte mais final, mais à direita desse slide, onde a gente vê que de 2010 para cá, a gente tem uma incidência cada vez maior em ambientes de OT, ambientes industriais, sistemas de missão crítica. Eu acho que todos devem ter acompanhado recentemente, né, as intrusões mais recentes. Uma delas foi nos Estados Unidos, numa empresa chamada Colonial Pipeline, que opera um pipeline importante nos Estados Unidos, responsável pelo bombeamento de gasolina e distribuição para vários estados americanos. Essa intrusão, né, no pipeline, não só ativo financeiro, né, que acabou sendo pago um resgate em criptomoedas, mas ele acabou afetando ao pipeline. E houve até um risco de desabastecimento em vários postos de gasolina no mercado. Um outro mais recente, ele atingiu uma empresa brasileira multinacional, processadora de carnes. Ele acabou atrapalhando as operações de várias unidades na Austrália e nos Estados Unidos. Também foi necessário de um resgate em criptomoeda, e de maneira parecida com o caso que eu acabei de comentar da Colonial Pipeline, ele acabou afetando as operações dessa empresa, e também houve, né, um risco de desabastecimento do mercado australiano de carnes, inclusive ano que vinha a público realmente confirmar que o abastecimento estava garantido aí, que a empresa já estava tomando todas as medidas para eliminar o risco e voltar às suas operações. Então, o foco mais importante aqui a gente tem se incrementado de maneira exponencial ataques direcionados cada vez mais a infraestruturas críticas e infraestruturas industriais. Quando a gente pensa em cibersegurança, eu acho que todos aqui já convivem com aplicações, né, de antitempo nos seus computadores de uso pessoal, e o que eu queria destacar aqui apesar de ser muito parecido, né, de ter várias semelhanças, a questão de cibersegurança, os conceitos de cibersegurança para o ambiente de IT, a gente tem várias particularidades que não podem ser agenciadas no ambiente de OT. E aqui eu traço um paralelo de algumas características que diferenciam como a gente precisa olhar para o tema de cibersegurança no mundo de IT, representado no lado esquerdo do slide, e no mundo de OT, representado no lado direito. E o principal ponto, quando a gente olha sobre a ótica de IT, segurança
cibernética de IT, um ponto que talvez seja o mais importante, o mais buscado, é a questão da confidencialidade, a confidencialidade da informação. Quando a gente traça um paralelo e vai para o lado direito, olhando para o ambiente industrial, a questão da confidencialidade ela é importante, mas talvez mais importante seja a questão da disponibilidade dos equipamentos, dos processos e a segurança. E a segurança aqui é olhada sob uma perspectiva ampla, uma segurança de pessoas, uma segurança de meio ambiente. Então, sempre que a gente olhar para a questão de segurança cibernética no ambiente industrial, a gente sempre precisa ter, nós não podemos afetar o mínimo possível a disponibilidade e a segurança de máquinas, processos e equipamentos. E aí vamos começar a analisar o que diferencia, né, a questão de cibersegurança para o mundo de IT. Começando pela questão da obsolescência dos equipamentos, né? E aí vamos explorar um pouquinho quais são essas características, né, do mundo de IT e aí sobre uma dos equipamentos. Normalmente a gente tem equipamentos que uma obsolescência relativamente pequena. Nós estamos falando de equipamentos que tipicamente têm de 3 a 5 anos. Eu acho que o mais claro que a gente pode referenciar são os nossos próprios computadores, notebooks, o que eu estou fazendo a apresentação para vocês, o que o público está assistindo a apresentação, a gente normalmente não tem um ciclo de obsolescência, né, de troca, de renovação das máquinas maior do que 5 anos. Aqui na empresa que eu trabalho, a gente tem um ciclo de renovação a cada 3 anos, as máquinas são substituídas e vem uma máquina nova no lugar. E o que isso acaba acarretando, né? O fato de a gente estar trabalhando sempre com máquinas novas significa que a gente sempre está normalmente com softwares também atualizados, versões de Windows atualizadas, que permitem a gente fazer uma aplicação de patches de segurança para cobrir eventuais vulnerabilidades que vão sendo descobertas e vão sendo publicadas e vão sendo corrigidas. Normalmente não tem uma heterogeneidade muito grande de equipamentos. Essencialmente, né, eu acho que a grande maioria dos usuários administrativos, por exemplo, estão usando computadores rodando Windows relativamente novos, 10, na grande maioria dos casos. Quando a gente vai para os servidores, o Windows Server 2019, o Windows Server 2016, então nós não temos uma heterogeneidade muito grande, o que facilita, né, não desmerecendo a importância de segurança cibernética para o mundo IT, mas de certa porque a gente tem uma padronização, equipamentos novos, uma homogeneidade de protegidos, e a gente consegue, inclusive, atuar de maneira padronizada e atualizações de sistemas para garantir que eles estejam sempre atualizados e sempre vulnerabilidades elas cobertas através, por exemplo, de patches. Quando a gente vai para o mundo industrial, e aqui eu me referencio ao lado direito do slide, a gente tem uma realidade normalmente bem diferente. A gente vai ter equipamentos com uma obsolescência muito maior, equipamentos que podem ter uma obsolescência de até 40 anos, né? E esses equipamentos, de certa maneira, também têm as suas vulnerabilidades e precisam ser protegidos. A gente não vai ter a mesma homogeneidade, por exemplo, de Windows. A gente vai ter equipamentos rodando com Windows, desculpa, eu cliquei sem querer no slide, rodando com Windows 95, com Windows NT, com Windows XP. Nesses Windows mais antigos, a gente talvez não tenha ou não tenha mesmo a possibilidade de um patch de atualização de máquina ou aplicação de um antivírus por problemas de compatibilidade, ou de repente eu até tenho essa possibilidade de aplicar o antivírus ou um whitelisting, mas eu não tenho mais performance disponível no equipamento. O equipamento é um equipamento antigo, ele já está rodando há 15 anos, a performance já está no máximo, e se eu aplicar alguma coisa adicional, eu vou eventualmente afetar disponibilidade ou eu vou comprometer a segurança do processo ou do equipamento que está sendo controlado. Resumindo, quando a gente a gente precisa pensar em estratégias de proteção de segurança cibernética que vão além das clássicas, talvez, né, a mais usual que a gente pensa num firewall ou talvez numa aplicação de antivírus ou whitelisting, e a gente fazer uma análise caso a caso, e aí em linha com o que a Arati comentou, aonde envolve um planejamento, uma implementação, monitoramento do que foi feito. Espera só um pouquinho que eu estou trocando o slide. Joia. O conceito que nós entendemos o mais adequado.
da segurança em profundidade, que nada mais é do que um conceito derivado da norma IEC 62443, que é a norma normalizada para a gente implementar um sistema de proteção cibernética no ambiente industrial. E aí, esse slide muito feliz, porque, no fundo, a gente não precisa entrar em todos os detalhes e ler todas as palavrinhas que estão aí nesse slide, mas entender o conceito. E o conceito que está por trás disso, né, eu gosto de comentar, quando a gente olha para a segurança cibernética, tanto de IT quanto no mundo de IT, eu diria que não existe uma bala de prata que a gente possa implementar, ou seja, uma única medida de proteção, e eu implementando essa medida de proteção, eu estou com o meu sistema 100% seguro. Não existe, sobre a ótica de sistema cibernético, não existe um sistema 100% seguro. O que a gente vai fazer é implementar camadas de proteção, barreiras de proteção, e cada uma dessas barreiras vai ter a sua contribuição em termos de segurança cibernética. E quais são as barreiras que eu vou implementar? Não existe também uma receita de bolo única, one size fits all para isso. Como eu havia comentado, precisa ser feita uma análise, um assessment que a gente fala para a realidade daquele cliente, entender em que está inserido, quais são as ameaças que ele está exposto, quais são as medidas que ele pode implementar para trazer o seu nível de risco cibernético até um nível aceitável. É claro que o ideal seria a gente implementar a quantidade maior possível de proteção cibernética existentes no mercado, mas isso acaba sendo economicamente inviável. Então, nós precisamos entender a nossa realidade, os riscos que nós estamos expostos e aí implementar as medidas de proteção. E além de implementar as medidas, a gente precisa também implementar medidas de monitoramento. Por quê? Apesar de a gente ter implementado uma série de barreiras de segurança cibernética, eu não tenho uma segurança que essas barreiras vão ser, ao tempo, 100% eficientes. E se alguma invasão ultrapassar todas as barreiras que eu implemento, eu preciso detectar isso o mais rápido possível e responder a essa invasão o mais rápido possível para minimizar, mitigar ou eventualmente eliminar o efeito dessa ameaça. Ok? Acho que a apresentação sumiu. Coordenação? Oi. Oi, joia. E aí, complementando, né, no lado esquerdo a gente vê a referência ao conceito de segurança e prática, e esse conceito de segurança e profundidade, ele começa, né, e pensando agora em aplicações novas, né, que a gente vai adquirir a partir de agora, ele está a partir até da própria seleção dos fornecedores e solução dos equipamentos. Uma grande maioria dos provedores de tecnologia, eles já estão incorporando no design de seus produtos um conceito que nós chamamos de Security by Design, ou seja, segurança desde a sua fase de projeto. Então, escolhendo esses equipamentos que têm esse conceito implementado no seu design, a gente já está criando, já está naturalmente tendo uma barreira cibernética. Okay? E aí a gente vê a referência com o que eu já he comentado, né? Numa implementação de um projeto de cibersegurança, a gente participa, né? A gente normalmente começa por uma fase de planejamento, uma fase de implementação de segurança e uma fase de monitoramento ou otimização para verificar a efetividade dessas camadas de segurança implementadas. A gente pode ver um pouquinho de detalhe, né, em termos de planejamento, em termos de implementação e em termos de monitoração. Implementação, eu já fiz o comentário, né? A gente vai fazer um assessment, entender a realidade, em que contexto nossa empresa está inserida, os riscos que nós estamos expostos e definir as camadas de segurança a serem implementadas. Pense em equipamentos antigos, né? E aí olhando para um ambiente industrial, em muitas situações não dá apenas para colocar barreiras como, por exemplo, firewalls de borda ou aplicações de whitelisting e de antivírus, né, nos endpoints. A gente precisa também implementar estratégias de segmentação de rede, isolar as redes, até microsegmentação de rede, né? Uma questão que não pode ser negligenciada é a questão também de conscientização de todo o público que está inserido no contexto industrial. Operadores, mantenedores, engenheiros, ele tem que ter essa conscientização dos riscos e das medidas de proteção que ele pode tomar para mitigar esses riscos. Ele também pode ser, eventualmente, mesmo sem querer, uma potencial fonte de problemas. E na fase de a gente vai monitorar a efetividade das barreiras que
foram planejadas. Existem vários conceitos envolvidos de monitoração e eu reservei um aqui para finalizar a minha apresentação, que é a questão de detecção de anomalias. Basicamente, existem sistemas no mercado, aqui a minha apresentação, mostrando esse dashboard, aonde os sistemas ficam o tempo todo monitorando as redes industriais e detectando o que nós chamamos de anomalias. E aqui num conceito mais amplo, sobre a ótica de um ambiente industrial, o anomalia não necessariamente é, por exemplo, um antivírus ou um malware que se instalou, um acesso indevido, e aqui eu estou rapidamente representando como é que um sistema de detecção de anomalias trata isso. Aqui eu tenho uma representação que mostra, olha, foi detectado que pela primeira vez um usuário com endereço IP que nunca fez um acesso remoto no seu sistema, fez um acesso remoto no horário de madrugada e ele fez uma configuração crítica de segurança, ok? Então, esse tipo de detecção de anomalias, ele aumenta as barreiras que foram planejadas e implementadas, porque ele dá a transparência de tudo que está acontecendo na rede industrial. Aquelas situações que, para um leigo, poderiam ser não situações de risco, mas sob a perspectiva de um sistema industrial, são alterações de download e alterações de setpoint. Ok, pessoal? Basicamente, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu acho que eu estou com o meu tempo praticamente estourado. Eu quis trazer um caso real, só para ficar um pouquinho mais visual para vocês, um sistema de detecção de anomalias. Muito obrigado, Irati. Obrigada pela excelente explanação, né? A gente vai ter que estar muito atento, né, às medidas de monitoramento, medidas para criar um cenário de mitigação dos riscos, tudo. Mas agora a gente vai ter que dar uma corridinha com o tempo. Vamos para a nossa palestrante, Maria Vitória Treco, por favor. Obrigada, Irati. Então, vamos começar. Estou avançando só os slides. Bacana, né? Complementando algumas coisinhas que o Carlos estava falando, né? Hoje a gente tem vários equipamentos, né, que nós conseguimos trazer, abordar a segurança para nós. Um deles, né, o que a gente fala de firewall da próxima geração, que são firewalls um pouco mais atuais, que a gente sai do conceito de firewall, onde eu tinha uma liberação, né, baseada em rede, IP, porta de origem e destino. Hoje, dentro dos firewalls de próxima geração, eu tenho outros produtos, né, outras fontes de seguranças embarcadas nele. Então, hoje eu tenho esses firewalls com antivírus de borda, proteção de S, tudo no mesmo appliance, né, tudo no mesmo sistema operacional. Então, eu consigo abordar vários aspectos de segurança dentro da nossa rede com o firewall de uma geração, tanto em ambientes para IoT e tanto em ambientes OT, né, como na parte industrial. E outra parte que nós temos também para segurança de redes é o que nós chamamos de IDS e IPS, né, que seria aí a parte de detecção e prevenção de intrusões. Então, nós conseguimos enxergar, né, a rede como um todo, verificar a nossa rede, ver tudo que trafega por ela, para que a gente consiga, através de soluções, identificar padrões de ataque. Tá? Então, ele identifica assinaturas de ataque e a gente consegue, através desse equipamento, um bloqueio, né, daquele ataque depois da detecção. Eu vou passar o slide aqui. E depois um fato bem interessante também, né, abordando o que o Carlos falou de segregação de rede. Hoje, ainda uma das maneiras mais práticas, né, de ter um controle, uma administração da sua rede, principalmente em ambientes que a gente fala, né, ambientes industriais, ambientes financeiros, ambientes que tratam de parte hospitalar, a segmentação da rede é um ponto muito importante aí para segurança, né? Eu isolo equipamentos, eu isolo áreas críticas de acessos e eu consigo controlar esses acessos através de uma segmentação de rede. Tá? E nós também temos ferramentas como o filtro Ju, que a gente consegue, né, a partir ali da máquina do usuário, independente da idade que aquela máquina tenha, eu consigo prevenir o acesso dela a conteúdos externos. Então, eu poderia, por
exemplo, bloquear um YouTube, bloquear sites específicos, tudo isso baseado em categorias. Então, hoje a gente tem aí um parque muito grande, né, de inteligência artificial envolvida, várias organizações, né, por trás de classificação de URLs. Então, a gente consegue controlar também que alguns dispositivos, né, que a gente consiga acionar já URLs de efeito malicioso, classificadas como maliciosa. Tudo isso para trazer segurança na nossa rede, tá? Que aborda ali, né, aquela camada de que o Carlos estava falando, né, na nossa defesa em profundidade. Ali a rede ela consegue, né, conectar pontos e ao mesmo tempo fazer também a segurança entre esses pontos. E para finalizar aqui, o que eu trouxe? Tá? Hoje a gente tem uma ferramenta chamada de Network Access Control, conhecida como NAC, que eu queria trazer para vocês, que ele aborda, né, os principais ali desafios encontrados em cada área, seja ela numa área industrial, num ambiente com vários IoTs, né, para segurança. E o que seria esse NAC, né? NAC é uma ferramenta para conseguir enxergar os dispositivos conectados na nossa rede, independente do que seja uma máquina que está na nossa para um acesso à rede, se seja uma câmera conectada, né, ou aqueles leitores, né, o card reader das portas para liberação de acesso físico, que recebe um ponto de rede, então ele é controlado por rede, e o NAC ele vem justamente para nos apoiar na liberação e no controle de acesso de IoTs, que são dispositivos que conectam à rede, mas que não tem um sistema operacional padrão embutido, né, não tem um Windows ou um Linux por trás daquilo. Eu tenho um sistema operacional único que a desenvolve e dentro do IoT a gente consegue, né, controlando o acesso do IoT da nossa rede, conseguimos trazer mais segurança para ela. Então, esse tipo de solução, o que eles vão fazer para nós? Eu vou conseguir executar compliance em cima de dispositivos tradicionais, então eu tenho o meu notebook do meu usuário, do meu funcionário na rede, e eu consigo executar espécies de compliance para liberar acesso à rede. Então, eu consigo validar se aquele dispositivo possui um antivírus homologado pela nossa empresa, se aquele dispositivo está no domínio. Eu consigo fazer uma série de compliance em dispositivo para determinar que aquele dispositivo tem os mínimos de requisitos de segurança para entrar na minha rede corporativa, ou se aquele dispositivo vai cair no segregado dela, simplesmente acesso guest, né, um acesso à internet, acesso à nossa rede interna para trazer mais segurança. E para IoTs, né, como fazer compliance em cima disso, NAC de vendor, pontos de acesso à rede, para que, como são dispositivos, a gente não tem um sistema operacional padrão, ou nós temos sistemas operacionais muito antigos, então, principalmente na área, né, de indústria, a gente tem aquele sistema operacional que a gente não consegue ter mais um patch de segurança, não podemos usar mais um antivírus porque ele vai sobrecarregar o sistema. Eu consigo isolar aquele equipamento da rede, então eu dou acesso à rede, mas eu isolo o acesso a outros equipamentos. Então, caso eu, Maria, não tenha mais para acessar aquele equipamento, eu consigo barrar o acesso, trazendo segurança para aquele equipamento ali que já não consegue receber mais atualizações de segurança. Então, eu falo que hoje, né, quando a gente adquire uma solução de Network Access Control, a gente está num outro patamar de segurança, a gente tem uma maturidade maior de segurança, e é uma ferramenta que a gente consegue agregar, né, todas as ali interligadas na nossa defesa de profundidade, porque eu consigo também, né, forçar uma atualização de patch de segurança, forçar a instalação de um antivírus se mais necessário, através da ferramenta, e eu consigo segregar, né, fazer toda a parte de segregação de rede através dela. Então, hoje eu falo que o NAC aí nos traz uma maior de segurança à rede, nos traz uma maturidade maior de segurança para a nossa infraestrutura. Então, sobre quais dispositivos, o que nós achamos, né, de ferrous no mercado, nós temos, né, 4 opções ali para trabalhar bem com a nossa rede, e nós temos o NAC, que eu falo que é a cerejinha do nosso bolo, né, que ele vai vir ali para complementar a nossa defesa e unidade.
E é isso, Irati, eu vou encerrar aqui a minha apresentação, estou com o tempo no limite. Sim, muito obrigada, né, pelas informações, seus estudos, né, compartilhados aqui conosco, trazendo esse olhar, né, para a gente observar o compliance na hora de liberar os acessos, esse controle, esse monitoramento, essa detecção e percepção de funções que tanto faz a diferença no ambiente empresarial. Obrigada, e agora seguimos com o nosso próximo palestrante, Alexandre Pinheiro, né, do Grupo Energy Telecom. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Né? Enquanto a organização coloca a palestra no ar, né, em nome da nossa moderadora, doutora Irati Santos, né, saúdo a nossa mesa virtual de debatedores, painelistas de grandes e competentes profissionais, bem como também meus cumprimentos à nossa seleta audiência pelo tempo investido em nosso painel. Antes de mais nada, é uma grande satisfação para nós poder contribuir com mais essa edição, né, da RM Vale TI, que é um evento tão importante, né, para a região, promovido pelo Parque Tecnológico São José dos Campos, que é a nossa casa na região do Vale do Paraíba. Né, nós temos aí esse ano a felicidade, a honra de estar completando 20 anos de existência, e atuamos em diversas disciplinas, dentre elas a segurança cibernética, que é o tema de hoje aqui. Com um curto tempo de exposição, né, não tenho a intenção de esgotar o tema, nem mesmo trazer muitas respostas, mas considerarei exitosa a minha apresentação se eu conseguir trazer mais provocações e mais perguntas, né, para a nossa audiência aí. Estou extremamente confortável em ser o último painelista, né, pelas excelentes explanações feitas pelos meus colegas, né, o Carlos e a Maria Vitória, que facilitaram significativamente a minha exposição. Né. Então, sem querer ser repetitivo, né, eu vou trazer aqui alguns temas que já foram abordados, né, simplesmente para fins de fixação. Né? E para ajudar nessa temática de segurança cibernética, estou trazendo aqui a situação de cidades inteligentes, né? Que é uma das várias possibilidades de se utilizar o IoT em meio corporativo ou em meio empresarial. Né? Então, um projeto de cidade inteligente, né, que ele passa por governo digital, saúde, educação, passa por mobilidade, energia, a área ambiental. Em cada uma dessas vertentes, né, que podem ser abordadas para um projeto de cidade inteligente, nós temos aí N possibilidades de adoção do IoT, da mesma forma como o Carlos colocou lá em chão de fábrica, em plantas industriais. Trazendo para a nossa realidade, Brasil, né? Então, nós temos aí na nossa política, na nossa estratégia de segurança cibernética, né, colocando que as infraestruturas críticas, né, é um componente ou sistema ou parte deste que é essencial, né, para a manutenção das funções vitais da sociedade, né, como saúde, segurança, o bem-estar, onde uma perturbação ou destruição deste componente traria um impacto significativo para a nossa sociedade. Né? Então, estão contemplados aí, novamente, sistema de transporte, né? Então, pensem aí em toda a questão da mobilidade urbana, a questão de energia, não só a produção, como a distribuição de energia, né? E aí, considerando a energia nas plantas industriais, como foi já muito bem abordado pelo Carlos, né? E pela Maria Vitória, a parte de comunicação, né? Então, estamos aí às portas do 5G, o 5G ele é considerado uma tecnologia habilitadora, né? Dos projetos de IoT, a parte de água, né, também distribuição, tratamento, captação, combustíveis, dentre outros. Nos Estados Unidos, temos lá uma entidade de governo, uma secretaria específica para cuidar dessa parte de infraestrutura crítica, né, que é o CISA, né, que cuida lá de toda a parte de Homeland Security. Né? E um recado muito importante, né, é entender que quando a gente fala de infraestrutura crítica, a gente não pode trabalhar isso de forma isolada, porque todos os componentes de uma infraestrutura crítica, mais ou menos, eles são interdependentes, né, são interligados. Né? Então, há necessidade de se ter o trabalho forte de comunicação e de integração entre os órgãos que cuidam dessa questão de infraestrutura crítica dentro da sociedade, dentro do país. No aspecto de segurança cibernética, né, então nós temos também um crescimento, né, como já foi pontualmente colocado pelo Carlos, nós temos aí um crescimento das incidências de ataques
né, ataques cibernéticos a essas infraestruturas críticas, né? Vocês estão vendo aí os 10 top riscos, né, quer seja por probabilidade de ocorrência, quer seja pelo impacto, né, e ambos nós temos aí a incidência, né, do aspecto da segurança cibernética, né, e isso não é uma característica desse último gráfico, né, que é produzido pelo Fórum Econômico Mundial, né, já tem alguns anos, né, que o tópico segurança cibernética está sendo citado. E nós estamos cada vez mais dependentes, né, de toda essa superfície, né, que pode ser utilizada para a exploração de vulnerabilidades nos ataques cibernéticos, né? Quer seja pela transformação digital, que inclusive foi bastante acelerada agora por conta do advento da pandemia, quer seja pelo um termo, né, que é pouco utilizado, mas esse é o termo, datificação, temos cada vez mais produção e consumo de dados, e quer seja mais pela busca das eficiências, né? Como eu já citei, a pandemia acelerou, temos aí a preocupação com relação à privacidade de dados, principalmente quando a gente está trabalhando sensores, né, para trabalhar perfis comportamentais, tem a aplicação de IoT para isso. É importante entender que a questão de responsabilização independe se houve aí uma questão de invasão ou não, né? O simples fato de ter uma indisponibilidade ou um vazamento de informações, mesmo que não tenha invasão, existe a questão da responsabilização do ente ou do órgão público. A questão do vazamento tem tipificação própria, né? Então, no caso de cidades inteligentes, né, a gente tem a possibilidade de um pane, né, como colocado agora há pouco aí a pane na questão de transporte. Uma curiosidade, embora já não seja assim tão novo, mas ainda é uma referência que é sempre importante citar quando a gente está trabalhando projetos de IoT. Em 2016, né, nós tivemos aí até então, o maior ataque cibernético de toda a história, né? E esse ataque cibernético, uma quebra de paradigma, é que ele teve como vetor não as redes e computadores tradicionais, mas partiu de 145 mil câmeras, né, de CFTV que foram controladas, né, a partir de uma botnet, né, para ataque aos servidores da DIN DNS, né? E com isso a gente teve uma paralisação da internet, né? São muitas as possibilidades que a gente tem de ataque, e aí estão citadas algumas dessas muitas situações, inclusive aí, aqui no Brasil, né? Ou seja, estamos todos sujeitos a isso. Na parte de ransomware, a gente tem aí N tipos de indústria, N tipos de áreas, né, que também são contempladas por ataque de ransomware na área de IoT, né, e como muito bem diz Bruce Schneier, né, existe uma disputa muito injusta, né, com relação a quem defende e com quem ataca, porque enquanto quem defende tem que vencer todas as vezes, se preocupar com todas as frentes, né, e interfaces possíveis, o atacante só precisa ter, entre aspas, sorte uma única vez. Né? E aí, como eu já citei, os desafios adicionais, como a questão do 5G que está chegando, está batendo nas nossas portas, o fim do IPv4, né? Então estamos aí no processo de transição para o IPv6, né? E por que isso traz desafios adicionais? Porque o IPv6 vai permitir, obviamente depende do desenho da arquitetura, que a gente tenha a exposição de todos os componentes que recebem IP diretamente na borda, né? É uma possibilidade. A questão do gap de profissionais, os habilitadores, né, para projetos de IoT, a gente tem a parte de comunicação, a parte de cloud, a segurança cibernética, o recado, né, que os investimentos sejam feitos sempre em 3 frentes, pegando o gancho aí do meu amigo Carlos, né, nas camadas, em prevenção, detecção e resposta. Não existe segurança 100%, né, pegando uma deixa de Carl Sagan, né, é um grande sábio que infelizmente já nos deixou, onde ele coloca algo que pode ser muito bem aplicado em projetos de segurança cibernética, né, ou seja, então a ausência de evidência não significa evidência de ausência, né, então algo que foi feito agora um assessment, um diagnóstico onde não foi identificada uma vulnerabilidade, não quer dizer que a vulnerabilidade não existe, você apenas não tem visibilidade dela, né, e a parte de monitoramento, né, monitoramento de forma continuada, principalmente por conta das restrições que a gente tem aí, quer seja de arquitetura, restrições de capacidade de processamento, restrições de se manter legados, né, componentes de IoT dentro da nossa arquitetura. O monitoramento ele é essencial, se não a principal frente de defesa contra as ameaças cibernéticas, né? Então, a contratação de serviços de monitoramento é extremamente essencial, né? Então, eu finalizo aqui essa rápida explanação e abro aí para as perguntas dos meus colegas. Muito obrigado. Obrigada.
Obrigada, Alexandre, contribuiu bastante, né, resgatando os itens mencionados, né, que o investimento ele tem que ser um estudo feito na empresa com o objetivo de fazer esse investimento em segurança de informação, atender essas camadas, né, da prevenção, da detecção, da resposta, esse comparativo também, né, do Homeland Security com as nossas cidades inteligentes já é uma realidade. Nós já vivemos isso aqui, é só a questão de buscar, né, conhecer, porque a cada dia a necessidade de ter a segurança de informação se faz mais presente. E agora, com essa tecnologia habilitadora do 5G chegando, traz também, né, essa forma da empresa criar um novo olhar. Pessoal, vamos para as perguntas, chegaram algumas aqui. Quais os tipos de ferramentas e soluções de cibersegurança vocês recomendariam? Assim, aquelas soluções, né, que são indispensáveis para qualquer empresa estar segura e ter visibilidade e controle sobre os dados. Vamos ouvir um pouquinho de cada um, por favor. Carlos Campos. Sobre a perspectiva industrial, eu acho que a gente nunca pode esquecer a questão dos antivírus, né, no que nós chamamos de endpoints, ou seja, nos computadores, a partir dos quais os usuários têm acesso. Eu queria destacar que nós, em particular, né, na Siemens, a gente não recomenda apenas a aplicação de antivírus, nós recomendamos a aplicação de whitelisting, que ele trabalha de maneira oposta ao antivírus, né? Eu não sei se todos aqui estão familiarizados com o tema. Nos clientes, né, nos nossos clientes que eu tenho conversado sobre isso, por incrível que pareça, uma boa parte deles não está familiarizada. A grande questão, né, de preocupação com relação ao antivírus é que quando nós instalamos o antivírus e ele vem com a sua base de antivírus atualizada, essa base de antivírus ela vai ao longo do tempo ficando desatualizada, porque novos vírus vão sendo desenvolvidos, aparecendo no mercado, e eu não necessariamente tenho a minha base de antivírus atualizada na mesma velocidade com que os vírus estão sendo lançados, disponibilizados no mercado. Então, tipicamente, quando a gente olha para o ambiente industrial, a gente vê os usuários que têm antivírus instalados com uma política de atualizar a base de dados de antivírus uma vez por ano. Então, a gente acaba tendo, ao longo desse ano, um risco cada vez maior, cada vez crescente, até que chega no último dia, né, no final do ano, quando ele vai atualizar, um risco enorme. O que o whitelisting faz? Ele trabalha exatamente, de certa maneira, de maneira espelhada ao antivírus. O antivírus, ele conhece o vírus e protege o equipamento com relação ao antivírus. O whitelisting, ele faz o contrário. Ele sabe aqueles sistemas, aqueles softwares, aquelas interações que funcionam naquela máquina e armazena isso numa lista de serviços que estão habilitados para funcionar. Qualquer coisa diferente disso é automaticamente barrada. Então, ele acaba, para ambientes industriais, tendo uma robustez muito maior ao longo do tempo. Então é por isso que nós recomendamos, né? Ok, o antivírus ele tem o seu papel, o whitelist ele acaba tendo uma robustez maior quando a gente pensa no longo prazo de operação de uma planta industrial. Como a minha colega Mari já comentou, a questão dos firewalls, né, de segunda geração, também é um equipamento recomendado por nós, né? Ou seja, ele vai além da proteção clássica de um antivírus, de um firewall, de proteger a questão dos IPs, ele vai realmente ir além e proteger a questão das aplicações, isso também faz parte da implementação de DMZs. Como eu já havia comentado e eu reforço, quando a gente olha para equipamentos muito antigos que a gente vai encontrar no parque industrial, a gente às vezes não consegue aplicar um whitelisting, um antivírus, e aí a gente precisa ir para a estratégia de segmentação de rede, como a Mari colocou inclusive um slide mostrando isso visualmente, e eu diria até que, chega a alguns casos, em ambiente industrial, a questão da microsegmentação de rede, né? Quanto maior a segmentação, mais camadas de proteção a gente vai dando no sistema, né? Então essas são as camadas de proteção clássica. Eu lembro de novo a questão de treinamento de conscientização para os operadores e para os mantenedores e o pessoal que convive no ambiente, né? Isso é muito importante. Algumas ameaças, alguns vírus que nós conhecemos, eles foram introduzidos simplesmente por um descuido de um operador que pegou um pendrive e conectou numa porta USB para baixar um arquivo ou conectou um celular para carregar. Então, negligenciar o ser humano é uma coisa que tem que ser evitada, né? E eu finalizo com os sistemas aí de detecção, né, de intrusão, né, os IDS, e eu mostrei alguns slides, né, deixando isso um pouquinho mais visual. Maria, completar alguma coisa?
Eu acrescentaria nessa lista, né, o DLP. Eu acho que você tá bem conhecida aí com as nossas novas legislações. Então, eu acredito também que o DLP, nesses últimos anos, tem ganhado mercado, né, para a gente conseguir auxiliar aí no processo de acompanhamento das novas legislações, para evitar também vazamento de dados, compartilhamento de dados aí indevidos dentro das empresas. Perfeito. Alexandre, por favor. Já muito bem explanado aí pelos colegas aí, as soluções aí, né? Apenas a título de complemento, né? Eu recomendaria que a solução de EDR ou antivírus ela fosse dotada de recursos, né? De IA, com base em threshold ou análise comportamental, né? Até porque os antivírus simplesmente baseados em assinaturas, né? Eles estão cada vez menos efetivos, né? Com as ameaças mais elaboradas, né? Eu reforço a questão do monitoramento, né? O monitoramento do ambiente para detectar e responder o mais rapidamente possível, né? Qualquer variação, qualquer possibilidade que tenha ali de ataque, né? E com um termo que não é muito ainda usual, que é o chamado virtual patching, né, que se aplica muito bem ao ambiente industrial, exatamente pelo fato de termos que conviver com ambientes legados e que, não raro, às vezes, embora haja uma versão nova de um software, esse software não pode ser aplicado porque a aplicação fim ela não está ainda homologada para uma versão nova desse sistema operacional, né, obrigando que, quer seja por segmentação ou quer seja por qualquer outra estratégia, a corporação tem que conviver com um ambiente desatualizado, embora haja uma versão mais nova. E as soluções de virtual patching, ela mesmo que cria uma camada, um anel em volta deste ambiente que sabidamente ele é vulnerável, mas embora ele esteja vulnerável, como ele está com esse anel em volta, que é o virtual patching, né, ele torna-se um ambiente seguro. Obrigada. Nós temos perguntas ainda aqui do público, pedi para elas colocarem na tela. Nesse encontro, quem mandou, são 4 perguntas, vou passar a primeira pergunta para vocês aí, é do Daniel. Ele quer saber o seguinte: a abordagem utilizada atualmente em cybersecurity, principalmente no ambiente nacional, é suficiente para lidar com os desafios no cenário atual? Vamos inverter dessa vez a sequência, Irati, que tal? Começamos pelo Alexandre, senão eu acabo talvez aí falando as principais, né? E aí eu queria dar a oportunidade para o Alexandre, eu completo no final, se for necessário. Perfeito, né? Grato pela oportunidade, grato pela pergunta, Daniel. Em se tratando de segurança cibernética, né? Se você perguntar a qual que é a solução, o serviço, né, que a gente pode fazer uma contratação ou que a gente pode fazer uma implementação que vai nos dar uma segurança 100% efetiva, né? Essa não existe, essa está faltando, né? E acredito que os meus colegas compartilham desse mesmo entendimento, essa nunca existirá, né? Ou seja, então, quaisquer que sejam os esforços que estejam sendo feitos aí, e esforços inclusive louváveis pelo nosso governo, eles nunca serão suficientes para que a gente tenha uma tranquilidade, né? O que é importante deixar claro é que este investimento, qualquer que seja ele, né, ele tem que ser sempre pensado em camadas, e camadas nos mais diversos, nas mais diversas dimensões, né? Uma dessas camadas, né, como eu acredito que já foi citado aqui, é eu ter parte de soluções que olham para a questão da prevenção, ou seja, então, que vão minimizar a probabilidade de um ataque ele ser exitoso. Parte desse investimento tem que ser olhando para a detecção, então entendendo e tendo a humildade que alguns desses ataques passarão às minhas camadas de prevenção, eu tenho que detectar o mais rapidamente possível. Infelizmente, as estatísticas demonstram que a gente tem quase um ano, né, isso é um dado estatístico, tá? Um ano após a gente ter um invasor dentro da rede, ele é detectado, né? Isso são dados de pesquisas recentes. E a última camada é a de resposta. Ou seja, a partir do momento em que eu detectei que eu tenho um invasor dentro da minha rede, como que eu respondo, como que eu recupero o meu ambiente o mais rapidamente possível, trazendo ele à normalidade, né? Então, eu creio que essa seria uma forma de introduzir a resposta, e eu repasso aí aos colegas.
Só complementando aqui, né? Eu também vejo ainda que no cenário brasileiro a gente escuta muito segurança da informação como um gasto, né? Estou gastando tanto. E o mindset que a gente precisa mudar estou investindo em cibersegurança. E eu acredito ainda que tem muitas empresas, né, nacionais aqui que ainda precisam mudar esse mindset relacionado à segurança, que não é um gasto, e sim um investimento para a empresa dele. De minha parte, eu gostaria de comentar que, em linha com o que já foi dito, né, e complementando, eu acho que hoje em dia aqui no Brasil a gente tem acesso a praticamente o que há de mais moderno e disponível de tecnologia a nível mundial, né? Então, a gente não tem aqui no Brasil nenhuma limitação de acesso, até acesso ao que a tecnologia oferece em termos de segurança cibernética. Mas eu queria reforçar que, no meu entendimento, segurança cibernética não tem um começo, meio e fim. A gente não tem como fazer, né, ou seja, planejar, implementar e mesmo monitorando ter a certeza que nós estamos cobertos 100% seguros. A questão de segurança cibernética é uma jornada. A gente entra nessa jornada e eu diria que nós vamos ficar a vida inteira percorrendo essa jornada. Por quê? Como eu comentei no meu primeiro slide, a questão, né, dos malwares, dos ransomwares e todos os wares que vocês podem imaginar, eles são dinâmicos, eles estão cada vez mais poderosos, com mais recursos investidos para serem desenvolvidos, e ele está em constante evolução. Então a gente precisa o tempo todo estar atento, acompanhando essa evolução e acompanhando e aderindo às novas tecnologias que vão dar proteção para a gente diante desse cenário dinâmico de segurança cibernética. E eu também queria complementar, né, na minha opinião, né, e tendo contato aí com bastante empresas, né, indústrias no mercado nacional, eu acho, e aí eu vou reforçar o que a Maria já comentou, muitas das nossas empresas ainda veem a questão de investimento em cibersegurança como um gasto, né? E eles acabam, de certa maneira, negligenciando. Então, eu diria que uma boa parte do nosso parque industrial, ele tem, talvez, proteções mínimas de cibersegurança, proteções para o ambiente de IT, sim, claro, mas olhando para o chão de fábrica, ainda talvez muito a desejar. Pergunta, né? O Daniel, ele também perguntou, ele quer saber o seguinte: os profissionais que atuam nas fronteiras de defesa cibernética precisam estar preparados para reagir de forma rápida e efetiva? Maria, vamos começar pela Maria agora? Pode ser, vamos lá, né? Sim, né? Respondendo a pergunta, eu acho que é um claro sim, né? E tem algumas pesquisas que eu acho super bacana que fala que os 10 primeiros minutos, né, que é a resposta, né, do nosso incidente, depois que acontece alguma coisa, são os minutos, né, que vai definir aí como é que a gente vai fazer a tratativa, ou quão grande foi o combo, né, na nossa segurança. Então, a partir do momento que a gente tem um incidente 10 minutos, né, 10 minutos aqui, a gente já está falando muito mais do que isso. Então, você ter um profissional que seja capaz de lidar sobre o estresse, né, e agir bem nos 10 primeiros minutos para definir ali como é que vai ser a parte de resposta ao incidente é pesado, e é importante ter esse profissional aí que consiga lidar com essa pressão, né, e pensar rápido. Talvez eu possa completar, eu concordo 100% com o que a Maria falou, não tem como ser diferente, né? Realmente eu acho que em todas as disciplinas, né, nós temos que ter profissionais capacitados e treinados e sabendo o que tem que ser feito. Talvez eu pegue por um outro viés, e aí eu vou linkar com o que o meu colega Alexandre comentou anteriormente. Em muitas situações, se a gente olhar talvez para empresas de menor porte, talvez elas não consigam investir, né, e ter um quadro aí de profissionais para fazer monitoramento 24/7 das suas redes e dos seus sistemas, né? E existem empresas, provedores no mercado, o Alexandre já comentou isso, que fazem essa monitoração de maneira remota, essa monitoração externa, e com profissionais bem capacitados e treinados e gabaritados. Eu acho que isso ela traz uma relação custo-benefício bem interessante para as indústrias, né? Elas não precisam investir efetivamente no profissional, né, em função da sua realidade, mas ela conta, de qualquer maneira, com o know-how desse profissional, fazendo uma contratação as a service de um provedor que provê esse serviço de maneira remota.
Apenas complementando, né, o que já foi colocado, a gente tem, ainda que as empresas queiram fazer a contratação de um profissional ou mesmo um time, né, o que é um sonho para a grande maioria das empresas, infelizmente, né, ter um time voltado especificamente à área de segurança cibernética, ela vai se deparar com um gap muito grande de ausência, né? Ou seja, há muitos postos não ocupados para profissionais da área de cibersegurança, né? Faltam esses profissionais e isso não é uma característica do mercado nacional, isso é uma característica do mercado mundial, né? Então a gente tem problema em identificar quantidade e, identificando esses profissionais, mantê-los atualizados, capacitados para isso. Existem algumas estratégias, né, que estão sendo adotadas lá fora, aqui no Brasil ainda de forma muito incipiente, como, por exemplo, um ambiente de um cyber range, onde a gente tem condição de fazer simulações de ataques cibernéticos para, de forma proativa, a gente manter esses profissionais atualizados, capacitados, para que, diante de um cenário de ataque real, esses profissionais eles consigam agir dentro desses 10 minutos, né, que são tão importantes que a Maria Vitória colocou. Né? E finalizando, se a gente considerar aquela tríade, né, que é uma das dimensões que a gente pode considerar os projetos e investimentos na área de cibersegurança, né, pessoas, projetos, processo e tecnologia, se eu tenho um único real para fazer investimento, eu faria esse investimento em pessoas. Né? Não existem tecnologias nem processos que substituam um profissional capacitado, habilitado para trabalhar no seu dia a dia. E juntando um pouquinho, Alexandre, inclusive no que você estava dizendo, tem mais uma questão. Olha, qual a importância da utilização de cenários de simulação de operações cibernéticas? Perfeito, vai exatamente de encontro ao que eu havia colocado agora há pouco. Né? É imprescindível, né, para quem tem a vivência de ambientes críticos, né, a possibilidade de ter a contratação, quer seja de forma própria, quer seja de forma terceirizada como serviço, né, ambientes, soluções e tecnologias que permitam essas simulações. Nós temos mais uma questão aqui, uma abordagem mais proativa é necessária para garantir a segurança de bases de dados importantes e a continuidade de serviços essenciais ao bem-estar social? Carlos, começar, por favor. Sem dúvida, né? Eu acho que vamos linkar com o que já foi comentado, a questão dos 10 minutos, né? E então, se a gente conseguir se antecipar e até ter uma proatividade para evitar ter que atuar de maneira reativa, sem dúvida que a gente vai estar mais protegido e a gente vai ter aí um retorno associado a isso, né? Então, deixa eu pegar um exemplo bem simples para mostrar isso, né? Eu posso proativamente implementar, né, capacitação dos meus profissionais, implementar medidas tecnológicas de proteção cibernética e, com essa proatividade, evitar uma série de riscos de, eventualmente, ter uma invasão no meu sistema. Se eu não tenho essa proatividade, eu estou simplesmente esperando, né, a chuva acontecer, um raio cair, para depois tratar com a consequência do dano. Então, eu acho que isso aí quanto mais proativo e a gente for, mais resultados a gente vai ter desse investimento. É isso aí, vocês querem fazer as conclusões finais? Estamos com um tempinho só, pode ser? Vamos lá. Maria. Começa por mim, né, Ti? Começamos. Maria? Pode ser pela Maria. Não, pode começar, pode. Não, só finalizando aqui, né, que acho que segurança é o assunto do momento, então vale a pena, né, tem profissionais capacitados nessa área. Se a empresa, né, não for de um grande porte, pequeno porte, buscar consultores que possam auxiliar ali, né, a perseguir o caminho de segurança, que, como eu disse, é um investimento, né, e cada dia que passa a gente precisa mais de segurança no nosso ambiente, então vale a pena aí né, porque a gente colocou a pulguinha ali atrás da orelha e a gente vai incentivar vocês a perseguir esse caminho, iniciar a jornada de segurança para sua empresa. Carlos. Complementando o que a Maria comentou, eu queria
talvez deixar uma última mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo e que pensam eventualmente se especializar no tema. Eu reforço o que o Alexandre comentou, o mercado ele tem realmente uma carência de profissionais especializados e com bastante conhecimento. Eu acho que entendo que essa demanda vai ser crescente, né, como eu havia comentado, né, os wares da vida, ransomwares, malwares, eles estão cada vez mais sofisticados, cada vez mais frequentes, e a gente vai ter uma tecnologia em constante evolução e profissionais capacitados vão ser importantes para isso. E com relação às empresas em si, né, eu acho que aquelas que ainda não iniciaram a sua jornada, que pelo menos elas pesquisem, se juntem a uma empresa de consultoria, entendam um pouco melhor o tema, os riscos, as consequências, as camadas de proteção que podem ser implementadas. Eu acho que essa busca pelo conhecimento e esse entendimento, né, de que maneira que eu inicio a minha jornada, eu acho que é algo que qualquer empresa que não fez deveria fazer já a partir de agora. Obrigada, Alexandre. Eu gostaria de encerrar, obviamente, agradecendo, né, a audiência, o tempo investido e fazer um convite, né, conhecer o CDTIC Cyber, né, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico que funciona dentro do Parque Tecnológico São José dos Campos, que é uma instituição, obviamente, sem fins lucrativos e tem como objetivo principal a atração de empresas, né, e aí dos mais diversos setores, fabricantes, né, como o Siemens, por exemplo, né, Carlos, né, a Siemens seria muito bem-vinda, universidades, né, ou outras instituições de pesquisa e desenvolvimento para atuar nesta área, né, cibersegurança, para estimular a inovação, a interação entre empresas e universidades e ainda gerando sinergia positiva, né, para toda a sociedade. A gente está falando aqui da questão do benefício social, né, entre a academia e o meio empresarial. Né, o CDTIC Cyber, né, ele tem uma orquestração que é feita pelo grupo Enes Telecom, né, e nós temos certeza que ele pode trazer muitos benefícios, né, para toda a sociedade como um todo, né, governo, empresas, instituições militares e empresas privadas, e o cidadão como um todo. Muito obrigado. Obrigada pela presença de todos, a participação, né, pelos debates, que muito nos enriqueceu e dá essa consciência de nos tornarmos proativos, buscarmos conhecer, né, a parte de segurança de informação, ter esse olhar que é um investimento para a empresa, né, aquilo que foi mencionado, se a empresa é pequena, que busque um consultor, mas inicie, né, crie um projeto, vamos todos nos tornarmos proativos para conhecer as camadas de prevenção, detecção, resposta, porque o incidente bate a nossa porta a cada respirar, né? A gente fala tão certo quanto estar vivo é que pode acontecer um vazamento de dados, uma invasão de sistemas. Então, seguimos. Bom evento a todos. Obrigada. Muito obrigada novamente pela participação de todos vocês. Foi um encontro muito rico de troca de informações de um assunto tão atual. Agora, nós encerramos, né, esses primeiros 3 painéis do período da manhã. Faremos um intervalinho agora um pouco maior, um horário de almoço aí para você que está nos acompanhando. Às 2h da tarde, nós já voltamos com o próximo encontro, que aí iremos tratar sobre drones na agricultura. Teremos mais 3 encontros no período da tarde, então se programe aí para continuar conectados com a gente por aqui na RM Vale TI 2021. Vou aproveitar para deixar uma dica para você também. Você que está gostando de acompanhar aqui nossos encontros, trocas de informações tão importantes, ainda é possível fazer inscrição nesse evento. Então, convide um amigo que você sabe que gosta dessa área, um colega de trabalho. Esse evento é online, ele é de graça, o que facilita bastante o acesso. Vamos aumentar a nossa comunidade, porque o objetivo da plataforma é exatamente esse: conectar as pessoas, trazer trocas de informação, conteúdo e muito networking. Isso que é tão importante, né, nesses momentos atuais, né? Então continue conectado com a gente, vá para a nossa plataforma, visite os estandes dos nossos patrocinadores, são 30 estandes que estão por lá. Você vai ter um tempinho agora para conhecer mais, buscar conteúdo. A gente volta às 2h da tarde com muito mais informação por aqui. Está sendo um prazer estar conectado com vocês. Um bom almoço e até já já.
O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software. Nós fazemos o que gostamos: desenvolver software.